E aí Brasil, olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Meu nome é Maurílio Gomes, esse é o espaço que eu falo em defesa de uma educação pública de qualidade, para que essa educação seja uma ferramenta eficiente no combate à profunda desigualdade social que o Brasil, infelizmente, se habituou a ter, a produzir, a fomentar. Nesse vídeo, eu quero ajudar no debate do que se diz também em relação a uma outra educação política, né? Com apego à tradição, com apego às leis, apego ao direito, apego à informação do que a letra da lei informa e tentar traduzir isso daqui de uma maneira mais didática, uma maneira mais simples, sem o mesmo juridiquês e sem a mesma linguagem difícil que a política exige. É claro que em alguns momentos a gente tem que aprender certos termos da política. Mas nisso daí é um esforço aqui desse canal que tem aí um nome de Por Outra Educação, que vai levar também reflexões nos aspectos do comportamento do brasileiro. Antes de dar seguimento aqui à pauta do vídeo de hoje, eu vou te pedir que você se inscreva aqui no canal, faça parte desse time em defesa de uma outra educação, em defesa aí, de uma educação pública com qualidade, para que ela tenha aí esse papel de combater a desigualdade social, para que ela seja uma ferramenta eficiente, para que a mobilidade social seja uma realidade mais concreta no Brasil, ainda mais falando desse país onde que a mobilidade social é uma coisa quase inexistente. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o impeachment do Collor. Eu vou me ater aqui a todo o que eu já reuni de documentos sobre o impeachment do Collor, em relação à denúncia, em relação ao relatório na Câmara, ao relatório no Senado, e também um documento escrito pelo próprio Collor falando sobre o seu impeachment. Eu que observo muito a questão da tradição, do que a tradição diz, como que busquei também colocar aqui em vídeos como que o impeachment surge no mundo. Ele surge lá no direito inglês medieval, vai passar pelo direito republicano dos Estados Unidos e vai chegar aqui no Brasil no Império. Aí ele passa pela República e chega até aqui. Por quê? Porque há uma construção de que o impeachment da Dilma foi um golpe. E o impeachment da Dilma não foi um golpe. Golpe, quem sofreu foi o Fernando Collor. E a partir desse vídeo aqui, eu quero explicar um pouco sobre como se deu o processo do impeachment do Collor e mais lá pra frente, ao tratar das diferenças do impeachment da Dilma e do impeachment do Collor, eu quero deixar isso claro de como que as coisas aqui no Brasil são construídas na base da narrativa, mas que a gente precisa sempre buscar um conhecimento na lei para que a gente consiga se blindar dessas desinformações que os políticos e a própria política leva a gente a ter uma compreensão errada das coisas. O Collor, nesse documento, ele vai relatar sobre a questão do impeachment, de como foi o processo do impeachment. E ele vai dizer que o processo de impeachment que ele sofreu não honra e nem dignifica a história do parlamento. Por quê? Porque, na realidade, ele foi apeado do poder no tapetão, por conta de uma alta impopularidade, por conta das questões do dinheiro que ele roubou do povo brasileiro e que deixou a gente aí numa situação ainda muito pior. O Estado brasileiro, depois da redemocratização para cá, ele vem de uma insolvência fiscal muito grande, herança dos militares, herança do modelo econômico e tal do milagre econômico que o Milton Santos sempre criticou nas suas obras e no fruto que ele trouxe aí na questão de uma vida econômica completamente difícil, de uma inflação muito grande e de problemas estruturais na economia que vinha aí legado da ditadura militar e do governo Figueiredo. Então a gente via numa situação muito complicada, aí acontece que o Collor vai lá e rouba a poupança do povo brasileiro. E isso daí foi a gota d'água para que o pessoal, mesmo debaixo aí de uma heterodoxia muito grande, leva o impeachment dele. Esse vídeo não é para mim fazer uma defesa do Collor, porque ele já foi absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. O que eu quero falar aqui nesse vídeo é de trazer a transparência em relação à lei e todos os procedimentos jurídicos que precisam ser respeitados.
como a gente está vivendo aqui nesses dias de hoje, a situação do Lula, como ele foi perseguido pelo Sérgio Moro de uma maneira fora da lei, tudo isso caracterizou aí uma distância entre o que os procedimentos diziam e qual foi a atitude do Sérgio Moro. A mesma coisa foi com o Collor. Ele foi apiado do poder, os processos, os procedimentos não foram tão rigorosos quanto foi com a presidente Dilma. E para falar a verdade, se o Collor tivesse 30% da resistência da Dilma Rousseff, que ela sim, ela não aceitava um impeachment, ela chamava um impeachment de golpe, isso é já de uma característica antidemocrática do PT, do Partido dos Trabalhadores, e até mesmo uma contradição, porque foram eles que inflaram as ruas no impeachment do Collor. E se ele tivesse um pouco dessa resistência da Dilma Rousseff, que realmente esperneou e não queria sair do poder, ele não tinha saído do poder, ele não tinha sido empichado. O vídeo não é para fazer uma defesa do Collor, porque até ele já foi absolvido, mas pelo menos fazer justiça em relação à fidelidade que o procedimento tem que ter com a prática e o que está determinado como regra daquele procedimento. Então, tudo tem que estar em pratos limpos, né? Tudo tem que ficar em panos limpos. É igual o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma seguiu todas as regras e muitas mais outras regras criadas pelo Supremo, que ia ali diferente do que mandava a própria Lei 1079 e o regimento da própria Câmara. Então, quando a gente fala no acesso da questão da justiça, a justiça ela tem procedimentos que precisam de ser rigorosamente seguidos para que não haja aí uma abertura de brechas ou uma heterodoxia ou aquilo que a Hannah Arendt vai falar sobre o julgamento do Eichmann em Jerusalém, que foi ali um tribunal injusto e também um julgamento injusto. Porque nesse mesmo sentido, na justiça, tem esses procedimentos e formalidades que precisam de ser seguidos. E no caso do Collor, foi o que aconteceu. Formalidades não foram respeitadas, cerceou o direito dele de defesa, foi negado acesso aos atos da denúncia, como foi negado recentemente aí o Lula, o fato de que a defesa não tinha acesso a determinados documentos, e se cercear a defesa. E isso daí não pode, a justiça não pode cercear direitos. A defesa ela tem que ter um campo livre para ela poder atuar. E o que aconteceu foi que nem as alegações preliminares, as alegações, o argumento inicial, que chama alegações preliminares da defesa, com base em que argumento que ela vai trabalhar. Esses argumentos iniciais da defesa do Collor não tinham sido pautados, não tinha nada a ver com as informações que estavam nos autos do processo da CPI, da petição da licença para instalar o processo dele na Câmara dos Deputados. Então, impediu aí a defesa de fazer diligências, não assegurou aí um campo livre para que a defesa fizesse o seu trabalho, não assegurou também o contraditório e a ampla defesa. As formalidades foram atropeladas, foram um processo heterodoxo, porque, por exemplo, a lei ela fala que a defesa ela tem 10 sessões da comissão especial para ela apresentar a defesa. Foi imposto ao Collor 5 sessões. O Collor teve que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que o rito tivesse acordo com a lei. Então a defesa ela foi constrangida, ela não conhecia qual que era a acusação, o que estava no documento que abria ali o processo do impeachment dele na Câmara. Limpar abusos do processo, de colocar o processo dentro das formalidades legais do que mandava a Lei 1079, do que mandava também o regimento interno, do que fazer a própria defesa. Porque ela vinha seguida de abusos, de atropelamentos, ele vinha também para prevenir agressões a direitos fundamentais e também de falar assim aqui, essa situação aqui está errada na defesa. Então assim, o processo ele foi imaculado e de uma maneira muito curta eles apearam ele do poder. Então essa função da defesa do Collor foi mais em relação à
defesa da garantia dos direitos elementares do presidente Collor. E esse processo, né, ele correu mesmo à margem da lei, com normas feitas ad hoc. Quando a gente vai falar da denúncia, a denúncia do presidente Collor era de vantagem indevida, tráfico de influência, mentira, falta de decoro e dignidade para o exercício do cargo. Esse tipo de denúncia não tirava a Dilma do poder, não. Essa denúncia ela foi feita com base no inciso 7 do artigo 8º e no inciso 7º também do artigo 9º da Lei 1079, que é a lei que regula o impeachment. Esse tipo de denúncia, ela não passava com a Dilma. Então, por isso que eu falo que se o Collor tivesse uma resistência de 30% do que foi a resistência da Dilma, que ela sim fez pirraça, ela não respeitou um instrumento democrático, um instrumento do presidencialismo. Os partidos que participaram no processo de apear o Collor do poder foi o PMDB, o PSB, o PDT, o PT e o PST. Ele foi assinado por dois brasileiros, Barbosa Lima Sobrinho e o Marcelo Lavenere Machado. Imputaram ao Collor crimes comuns como se fossem crimes de responsabilidade. E eles aproveitaram de toda a situação econômica, da falta de governabilidade, porque o próprio Collor ele vinha de uma eleição muito fragmentada. Apoio congressual é uma questão muito importante para o presidencialismo brasileiro. Eu acho o presidencialismo brasileiro uma tragédia. A estrutura é parlamentarista. Eu prefiro dar o poder de governança para inúmeros, para vamos dizer, são 513 mais 81, do que concentrar na mão de uma pessoa só. Eu sou um fã do parlamentarismo. O fato de que a Inglaterra são quem são é por conta do parlamentarismo. Infelizmente, a gente foi copiar esse presidencialismo que veio dos Estados Unidos sem que tivesse aí a sua mesma história, a mesma estrutura. Isso é assunto para outro vídeo, mas eu não posso deixar essa crítica. Então, o Ibsen Pinheiro, que era o presidente da Câmara, ele foi o Eduardo Cunha do Collor. E ele era um desafeto do Collor. E ele estava ali mesmo disposto a colocar o processo do impeachment para frente. Até aquele momento, o Collor já estava aí com a sua popularidade a pior possível. O povo já estava nas ruas. O Lindenberg Farias, que chamou o impeachment de golpe, estava liderando o povo nas ruas contra o Collor. Daí eu falo que a narrativa do golpe do PT não se sustenta. E eles foram partícipes do processo do impeachment. A mesma coisa eu falo do Ciro Gomes, que foi uma pessoa que atuou diretamente no impeachment do Collor, e quando chega no impeachment da Dilma ele chama de golpe. Por isso que eu falo que é uma narrativa que não se sustenta. E aí essas ruas aí foram incensadas, né, pelo petismo, pelas esquerdas, foram inflamadas pela mídia. A mídia também tem essa participação nesse processo, e que o Ibsen Pinheiro vai vir a falar de que o que o povo quer, essa casa acaba querendo, porque teve aí muitas manifestações. O Collor aí, na tentativa de fazer uma defesa, ele conclama as pessoas a sair de verde e amarelo na rua e as pessoas saem de preto. Então aí, a partir daí é a debacle mesmo do governo. E por mais impressionante que pareça, para que eu vou reforçar, isso daqui não é uma defesa do Collor, isso daqui é só para trazer em relação à questão da fidedignidade com o procedimento, em relação à denúncia, porque a denúncia ela é importante. Até no caso do Lula, ela é extremamente importante para que a gente entenda que a justiça ela tem formalidades que elas precisam de ser seguidas, julgamentos precisam de respeitar as formalidades. Por exemplo, a denúncia do Collor, ela não trazia a prova e não trazia qual infração que ele tinha cometido com base nos artigos da denúncia. Todos esses fatos que eu falei aqui de vantagem indevida, de tráfico de influência, de mentira, falta de decoro, isso não derrubaria a Dilma, mas conseguiu derrubar ele, por conta até mesmo das suas circunstâncias, de ser um presidente com um lastro eleitoral muito propositado, porque ele era o único ali que ganhava do Lula, ele perdia para todos os outros candidatos, e ele vinha de um partido pequeno, que não tinha aprovação congressual, e todos os movimentos que ele fez na economia conduziram para que ele fosse
amplamente rejeitado. Mas ela não trouxe ali a materialidade do crime de responsabilidade. Então, por isso que eu falo que se alguém sofreu golpe em relação ao impeachment, foi o presidente Collor. Dia 1º de setembro de 1992, a denúncia é aceita. No dia 8 de setembro, a comunicação do presidente por conta da leitura do parecer, por conta da leitura do documento, né, do impeachment, e do início da tramitação. Aí foi estipulado para ele 5 sessões para ele manifestar a sua defesa, só que ele teve que entrar no Supremo para garantir 10 sessões, como manda a regra. No dia 22 é apresentado a defesa, sendo que o prazo venceria no dia 24 de setembro. E nesse dia 24 de setembro, no vencimento do prazo da defesa do Collor no processo, é votado o parecer que pedia ali o impeachment dele, desconsiderando a defesa. Parece que o pessoal nem leu a defesa. Aí, no dia 25, a leitura, no dia seguinte, a leitura e votação no plenário. E aí, aprovado o impeachment e ele vai começar a tramitar no Senado no dia 30 de setembro. Houve 13 sessões no Senado. O Senado foi diferente da Câmara em relação ao respeito às formalidades do procedimento, de como que manda, de seguir ali as ordens, ali, as regras que são impostas tanto pela lei quanto pelo regimento do Senado. E o que aconteceu foi que ele sofreu a infração de lei federal de ordem pública, e a linha da acusação ela estava concentrada no que disse a CPMI, a Câmara e o Senado, mesmo ele tendo buscado ali um nada consta do Tribunal de Contas da União. Ele buscou fazer ali um nada consta administrativo e um documento do Tribunal de Contas da União mostrando que ele não tinha cometido nenhum crime, nenhuma lei, nenhuma infração à lei federal. Ele vê que o processo iria continuar mesmo assim e ele tenta uma jogada que é renunciar ao cargo. O artigo 15 da Lei 1079 diz que o procedimento do processo de impeachment ele só é válido enquanto a pessoa está no cargo. Então, o que aconteceria? O que manda a lei, o rigor da lei, diria que no dia 29 de dezembro o presidente Collor assina a carta de renúncia. O que deveria acontecer era que o processo do impeachment acabaria ali, porque a questão do presidente já estaria prejudicada, porque ele renunciou ao cargo. Então, o processo do impeachment não poderia ter continuado. Só que o que acontece é o contrário. O procedimento do impeachment vai ser continuado no Senado, é votado aí a cassação dos direitos políticos do Collor, ou seja, faz um golpe dentro do golpe. E isso daí com o apoio do PT, isso daí com o apoio das esquerdas, que em 2016 foi chamado de golpe. E uma estranheza que vai causar no Collor, porque quando o impeachment da Dilma chega lá no Senado, ao oposto do que aconteceu com ele, quando esse processo chega no Supremo, o que vai acontecer é que o Collor vai ser absolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Só que essa absolvição não vai garantir a ele que os direitos políticos dele cassados dentro do golpe que o Senado dá no impeachment, fazendo com que o processo continue, mesmo quando a lei diz o contrário, ele não vai ter os seus direitos políticos reabilitados, porque o Supremo vai entender que aquilo já foi um ato jurídico perfeito pelo julgamento do Senado, porque a gente tem que entender que no processo do impeachment brasileiro, esse impeachment ele é presidido pelo Supremo Tribunal Federal quando chega no Senado, porque é o Senado que é a casa do julgamento. A Câmara ela só cumpre o papel de aceitar. Quem que vai fazer o julgamento é o Senado, e esse Senado ele é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal para dar uma aparência mais jurídica para o processo. Então, aí quando chega no Supremo Tribunal Federal,
acontece isso. Ele é absolvido, só que os direitos políticos deles não são reabilitados. E é assim que termina mais um vídeo sobre o impeachment aqui e falar sobre o impeachment do Collor, para que a gente compreenda aí a natureza desse processo que é um remédio do presidencialismo e, infelizmente, o que a gente tem aí, esse presidencialismo inútil, que acaba a gente perdendo tempo aí. Eu sou um parlamentarista, eu acredito que eu prefiro dividir o poder entre 594 pessoas que foram escolhidas pelo povo do que uma pessoa só, do que um presidente só. E o personalismo é um dos aspectos que mais prejudica aí o brasileiro, isso falando de Bolsonaro até Dom Pedro I. E acredito que o parlamentarismo ele tem aí remédios mais eficazes e menos traumáticos que o impeachment. E um pouco para a gente também compreender do que foi a natureza do impeachment da Dilma, porque quando o impeachment da Dilma chega no Senado, o Collor vai ficar completamente atônito, porque há uma heterodoxia no processo do impeachment da Dilma quando chega no Senado, conduzido pelas mãos do Ricardo Lewandowski, porque ele vai dividir a votação e vai fatiar aí o processo de afastamento definitivo da presidente com a perda dos direitos políticos dela. Então ele vai fazer esse fatiamento e vai criar essa estranheza aí no Collor. Você vê como que as coisas no Brasil são conduzidas aí pelos donos do poder e a gente aqui embaixo fica aí embasbacado com esse jogo dessa burocracia que não consegue nem seguir nem a formalidade do que a lei manda. Uma tentativa de contribuir aí com um debate com a qualidade que ele merece, com lastro na tradição, na história, nos fatos, na lei e naquilo que deveria ser ali o julgamento. Uma coisa justa, dentro das formalidades, dentro daquilo que é a sua essência. Seguir ali as próprias regras do procedimento para que a justiça seja feita. Então, a gente se encontra em outros vídeos. Dê um like, porque isso é importante para projetar esse vídeo para outras pessoas. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Aqui é uma tentativa mesmo para a gente conseguir melhorar a educação do Brasil, porque ela é urgente. É um dos problemas estruturais aí que a gente mais precisa de ter atenção. E a gente se encontra em outros momentos. Obrigado por assistir até aqui. Até mais.